Nesse vídeo, eu vou explicar algumas provas que podem ser usadas em processos judiciais, então fique ligado. Oi, o meu nome é Bárbara, eu sou advogada e aqui eu compartilho com você o que eu aprendi na vida jurídica. E hoje a gente vai falar sobre prova. Você já ouviu falar em ônus da prova? Eu vou te dar uns exemplos para ficar mais fácil para entender. Vamos imaginar que a Joana comprou um ferro por um site e a entrega seria realizada até o dia 20 de dezembro, mas não foi feito. Então, ela entra em contato com a empresa que fornece o número de protocolo e depois de várias reclamações, ela não consegue resolver. Ela procura um advogado para ingressar com uma ação judicial. O advogado vai precisar de provas para juntar no processo. Isso porque o juiz não conhece a Joana. Ela vai precisar provar algumas coisas, como, por exemplo, como ela prova que comprou o ferro. Através do comprovante de pagamento e da nota fiscal, ela consegue comprovar isso. Geralmente, as empresas enviam a nota fiscal por e-mail antes da entrega do produto. Então, ela pode apresentar esse documento como prova. Como é que ela prova que a entrega está em atraso? Quando a compra é feita pelo site, geralmente eles mencionam a data da entrega, então ela pode printar a tela. Como ela prova que não recebeu o produto? Bom, aí quem vai provar é a empresa, porque no Código de Defesa do Consumidor está previsto o direito à inversão do ônus da prova. Eu vou te explicar melhor. A Joana teve o ônus de provar que ela é parte legítima para reclamar, ou seja, foi ela mesma quem comprou o produto e não foi entregue na data que a empresa tinha informado. Agora, a empresa tem o ônus de provar se o produto foi entregue ou não. Essa parte já é de responsabilidade da empresa. As provas, nesse caso aqui, vão ser o comprovante de pagamento, a nota fiscal, os números dos protocolos dos chamados que a Joana registrou na empresa. Mas provas também existem outros tipos, como, por exemplo, testemunho de pessoas, perícia. Tudo que vai provar que a parte alega é considerado como prova. Mas a lei, ela tem algumas exceções. Então, tem algumas coisas que são proibidas, outras não. Mas a ideia geral da prova é essa. O objetivo da prova é levar o convencimento do juiz de que aquilo que se diz é realmente verdade. Então, quando você estiver diante de um problema, você precisa pensar como levar o juiz a entender tudo o que aconteceu do início ao fim e como comprovar que tudo aquilo que a parte está dizendo realmente aconteceu daquela forma. Na parte dos fatos lá da peça jurídica, é bom explicar cada prova que apresenta no processo para não ficar solto no assunto, sabe? Por exemplo, eu vou dizer que Joana comprou o produto tal na empresa X, que gerou um número de nota fiscal tal, entendeu? Então, explica direitinho lá. Porque o magistrado, ele vai ler o que o advogado escreveu e vai comparar com as provas que foram juntadas no processo. Então é interessante mencionar qual o número do anexo que você juntou. Facilite o entendimento do juiz, forneça as informações necessárias de forma clara. Inclusive, tem até um caso que aconteceu, vou te contar. Eu fui em uma audiência, não era um caso meu, era de um outro advogado, em que o juiz leu a petição da parte, ele vasculhou os documentos que foram juntados no processo e eu percebi que ele de fato estava procurando por algo. E depois de um tempo, ele perguntou se o número do protocolo que a consumidora tinha registrado no processo estava correto. Ela disse que sim, o advogado concordou, mas o juiz não aceitou aquele número de protocolo como prova. Porque cada empresa tem um formato de protocolo. Por exemplo, quando você liga para a Oi, ela fornece um formato de número de protocolo diferente do da SEDAI. E aquela empresa que estava como ré, nesse exemplo que eu estou te dando,
era uma empresa muito grande, então chegavam várias ações para o juiz julgar que apresentavam o número do protocolo. E o número que a consumidora tinha registrado não tinha nada a ver com o formato que a empresa utilizava. E, no final das contas, o juiz negou o pedido da consumidora porque ela não tinha apresentado provas do caso. Aparentemente, o número do protocolo era uma prova fraca que não comprovava o problema ou o prejuízo que ela tinha sofrido. E aí, ela acabou perdendo o processo. Resumindo, se a consumidora não conseguia comprovar a falha na prestação de serviços da empresa, não tinha como o juiz conceder o pedido dela. Vou te dar um outro exemplo sobre falha na prestação de serviços. Eu tenho um plano de telefone de ligações gratuitas para qualquer celular. Se eu não consigo usar o serviço de ligação, eu tenho que ligar para a central e registrar minha reclamação, para que a empresa tome ciência do problema que está na minha linha e resolva aquele problema. Se a empresa toma ciência do problema e não resolve, gera uma falha na prestação dos serviços. Agora, se a empresa não tem ciência do problema da linha, como é que ela vai resolver? Né? Então ela precisa tomar ciência sobre aquele problema. Por isso que os registros das reclamações elas são tão importantes. E é por isso que precisa apresentar também no processo. O intuito é de que o consumidor ele não precise ir para a justiça logo de primeira. Ele deve ser o último passo. O caso a empresa não resolva o problema, inclusive é assunto do próximo vídeo. Então, caso a empresa não resolva o problema, aí sim ingressa com ação judicial, por isso que precisa do número do protocolo. Tá, então se esse vídeo te ajudou, curte ele, compartilha com quem gosta também desse tipo de conteúdo e até o próximo.